6. Jacinta, a pequena pastora. Entretanto, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, cheguei à idade em que minha mãe mandava os seus filhos guardar o rebanho. Minha irmã Carolina fez aos seus 13 anos e era preciso começar a trabalhar. Minha mãe entregou-me, por isso, o cuidado do nosso rebanho. Dei a notícia aos meus companheiros e disse-lhes que não voltava mais a brincar com eles. Mas os pequenitos não se conformavam com a separação. Foram pedir à mãe que os deixasse ir comigo, o que lhes foi negado. Tivemos que nos conformar com a separação. Vinham então quase todos os dias à noitinha esperar-me ao caminho e lá íamos então para a eira dar algumas corridas à espera que Nossa Senhora e os anjos acendessem as suas candeias e as viessem pôr à janela para nos alumiar, como nós dizíamos. Quando não havia luar, dizíamos que a candeia de Nossa Senhora não tinha azeite. Os dois pequenitos costumava a conformar com a ausência da sua antiga companheira. Por isso renovavam continuamente as instâncias juntos de sua mãe, para que os deixasse também eles guardar o seu rebanho. Minha tia, talvez para se ver livre de tantos pedidos, apesar de serem demasiado pequenos, entregou-lhes a guarda de suas ovelhinhas. Radiantes de alegria, foram dar-me a notícia e combinar como juntaríamos todos os dias os nossos rebanhos. Cada um abriria o seu à hora que lhe mandasse sua mãe, e o primeiro esperava pelo outro no barreiro. Assim chamávamos uma pequena lagoa que estava ao fundo da serra. Uma vez juntos combinávamos qual a pastagem do dia e para lá íamos, tão felizes e contentes como se fôssemos para uma festa. Aqui temos, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, a Jacinta na sua nova vida de pastorinha. As ovelhinhas ganhamo-las à força de distribuir por elas as nossas merendas. Por isso, quando chegávamos à pastagem, podíamos brincar descansados, que elas não se afastavam de nós. A Jacinta gostava muito de ouvir o eco da voz no fundo dos vales. Por isso, um dos nossos entretenimentos era o cimo dos montes, sentados no penedo maior, pronunciar nomes em alta voz. O nome que melhor ecoava era o de Maria. A Jacinta dizia às vezes assim, Ave Maria inteira, repetindo a palavra seguinte só quando a precedente tinha acabado de ecoar. Gostávamos também de entoar cânticos, entre vários profanos que infelizmente sabíamos bastante. A Jacinta preferia o Salve Nobre Padroeira, Virgem Pura, Anjos, cantai comigo. Éramos, no entanto, bastante afeiçoados ao baile e qualquer instrumento que ouvíssemos tocar aos outros pastores era o bastante para nos pôr a dançar. A Jacinta, apesar de ser tão pequena, tinha para isso uma arte especial. Tínhamos-nos recomendado que depois da merenda rezássemos o terço, mas como todo o tempo nos parecia pouco para brincar, arranjamos uma boa maneira de acabar breve. Passávamos as contas dizendo somente Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Quando chegávamos ao final do mistério, dizíamos com muita pausa a simples palavra, Padre Nosso. E assim era um abrir e fechar de olhos, como se costumava dizer, tínhamos o nosso terço rezado. A Jacinta gostava também muito de agarrar os cordeirinhos brancos, sentar-se com eles no colo, abraçá-los, beijá-los e à noite trazê-los ao colo para casa, para que não se cansassem. Um dia, ao voltar para casa, meteu-se no meio do rebanho. Jacinta, perguntei-lhe, para que vais aí no meio das ovelhas? Para fazer como Nosso Senhor, que naquele santinho que me deram, também estava assim, no meio de muitas e com uma ao colo.
7. Primeira aparição. Eis aqui, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, um pouco mais ou menos como se passaram os 7 anos que tinha Jacinta quando apareceu belo e risonho, como tantos outros, o dia 13 de maio de 1917. Escolhemos este dia por acaso, se é que nos desígnios da providência há acasos, para a pastagem do nosso rebanho, a propriedade pertencente a meus pais, chamada Cova da Iria. Terminávamos, como de costume, com a pastagem do dia junto do barreiro de que já falei, e Vossa Excelência Reverendíssima, que tivemos por isso que atravessar a charneca, o que nos tornou o caminho dobradamente longe. Tivemos por isso que ir devagar para que as ovelhinhas fossem pastando pelo caminho, e assim chegamos cerca do meio-dia. Não me detenho agora a contar o que se passou neste dia, porque Vossa Excelência Reverendíssima já sabe tudo e seria perder tempo como perdê-lo, me parece, a não ser por estar a obedecer todo o que leva a escrever isso, pois não vejo que utilidade Vossa Excelência Reverendíssima possa tirar daqui, a não ser o conhecimento da inocência da vida desta alma. Antes de começar a contar-vos, excelentíssimo e reverendíssimo Senhor, o que me lembro do novo período da vida de Jacinta, tenho que dizer que há algumas coisas nas manifestações de Nossa Senhora que nós tínhamos combinado nunca dizer a ninguém. E talvez agora me seja obrigada a dizer alguma coisa disso, para dizer onde a Jacinta foi beber tanto amor a Jesus, ao sofrimento e aos pecadores, pela salvação dos quais tanto se sacrificou. Vossa Excelência Reverendíssima não ignora como foi ela que, não podendo conter em si tanto gozo, quebrou o nosso contrato de não dizer nada a ninguém. Quando nesta mesma tarde, absorvidos pela surpresa, permanecíamos pensativos, a Jacinta de vez em quando exclamava com entusiasmo: "Ai, que senhora tão bonita! Estou mesmo a ver", dizia-lhe eu. "Ainda vais dizer a alguém?" "Não, digo não", respondia. "Está descansada." No dia seguinte, quando seu irmão correu a dar-me a notícia de que ela o tinha dito à noite em casa, Jacinta escutou a acusação sem dizer nada. "Vês, eu bem me parecia", disse-lhe eu. "Eu também, cá dentro, uma coisa que não me deixava estar calada", respondeu com lágrimas nos olhos. "Agora não chores e não digas mais nada a ninguém do que essa senhora nos disse." "Eu já disse." "O que disseste?" "Disse que essa senhora prometeu levar-nos para o céu. E logo fostes dizer isso." "Perdoa-me, eu não digo mais nada a ninguém." 8. Meditação sobre o inferno. Quando neste dia chegamos à pastagem, a Jacinta sentou-se pensativa em uma pedra. "Jacinta, anda a brincar." "Hoje não quero brincar." "Por que não queres brincar?" "Porque estou a pensar. Aquela senhora disse-nos para rezarmos o terço e fazermos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Agora, quando rezamos o terço, temos que rezar a Ave Maria e o Padre Nosso inteiro. E os sacrifícios, como havemos de fazer?" O Francisco discorreu em breve um bom sacrifício. "Demos as nossas merendas às ovelhas e fazemos o sacrifício de não merendar." Em poucos minutos estava todo o nosso farnel distribuído pelo rebanho. E assim passávamos o dia de jejum e nem o do mais austero cartucho. A Jacinta continuava sentada na sua pedra com ar de pensativa e perguntou: "Aquela senhora disse também que iam muitas almas para o inferno. O que é o inferno?" "É uma cova de bichos e uma fogueira muito grande, assim mo explicava minha mãe. E vai para lá quem faz pecados e não se confessa, e fica lá, sempre a arder." "E nunca mais sai de lá?" "Não." "E depois de muitos, muitos anos?" "Não, o inferno nunca acaba, e o céu também não. Quem vai para o céu nunca mais de lá sai, e quem vai para o inferno também não.
Não vês que são eternos, que nunca acabam? Fizemos então pela primeira vez a meditação do inferno e da eternidade. O que mais impressionou a Jacinta foi a eternidade. Mesmo brincando, de vez em quando perguntava: Mas olha, então depois de muitos, muitos anos, o inferno ainda não acaba? Outras vezes. E aquela gente que lá está a arder não morre? E não se fazem cinzas? E se a gente rezar muito por os pecadores, Nosso Senhor livra-os de lá? E com os sacrifícios também. Coitadinhos, havemos de rezar e fazer muitos sacrifícios por eles. Depois acrescenta: Que boa é aquela senhora, já nos prometeu levar para o céu. 9. Amor aos pecadores. A Jacinta tomou tanto a peito os sacrifícios pela conversão dos pecadores que não deixava escapar ocasião alguma. Havia umas crianças, filhos de duas famílias da moita, um rodapé. Nessa época era uma pequena povoação ao norte da Cova da Iria, distante cerca de 1 quilômetro do local das aparições. Então as famílias da moita que andavam pelas portas a pedir. Encontramo-las um dia quando íamos com o nosso rebanho. A Jacinta, ao vê-los, disse-nos: Damos as nossas merendas àqueles pobrezinhos pela conversão dos pecadores? E correu a levar-la. Pela tarde disse-me que tinha fome. Havia ali algumas azinheiras e carvalhos. A bolota estava ainda bastante verde. No entanto, disse-lhe que podíamos comer dela. O Francisco subiu a uma azinheira para encher os bolsos, mas a Jacinta lembrou-se que podíamos comer da dos carvalhos para fazer o sacrifício de comer a amarga. E lá saboreamos, naquela tarde, aquele delicioso manjar. A Jacinta tomou este por um dos seus sacrifícios habituais. Colhia as bolotas dos carvalhos ou as azeitonas das oliveiras. Disse-lhe um dia: Jacinta, não comas isto que amarga muito, pois é por amargar que como, para converter os pecadores. Não foram só estes os nossos jejuns. Combinávamos sempre que os tais pobrezinhos, sempre que encontrássemos os tais pobrezinhos, dar-lhes a nossa merenda. E as pobres crianças, contentes com a nossa esmola, procuravam encontrar-nos e esperavam-nos pelo caminho. Logo que os víamos, a Jacinta corria a levar-lhes todo o nosso sustento desse dia, com tanta satisfação como se lhe fizessem falta. Ela então, o nosso sustento nesse dia, pinhões, raízes de campainhas, é uma florzinha amarela que tem a raiz, uma bolinha do tamanho de uma azeitona. Amoras, cogumelos e umas coisas que colhíamos na raiz dos pinheiros e que não me lembro agora como se chamam. Ou frutas, se a havia perto em alguma propriedade pertencente aos nossos pais. A Jacinta parecia insaciável na prática do sacrifício. Um dia um vizinho ofereceu à minha mãe uma boa pastagem para o nosso rebanho, mas era bastante longe e estávamos no pino do verão. Minha mãe aceitou o oferecimento feito com tanta generosidade e mandou-me para lá. Como havia perto uma lagoa onde o rebanho podia ir beber, disse-me que era melhor passarmos lá a sesta à sombra das árvores. Pelo caminho encontramos os nossos queridos pobrezinhos e a Jacinta correu a levar-lhes a esmola. O dia estava lindo, mas o sol era ardente, e naquela pregueira, regionalismo que significa pedregoso e improdutivo, árida e seca, parecia querer abrasar tudo. A sede fazia-se sentir e não havia pinga d'água para beber. A princípio oferecíamos o sacrifício com generosidade pela conversão dos pecadores, mas, passada a hora do meio-dia, não se resistia. Propus então aos meus companheiros ir a um lugar que ficava cerca, pedir um pouco de água. Aceitaram a proposta e lá fui bater à porta de uma velhinha
que ao dar-me uma infusa com a água, me deu também um bocadinho de pão que aceitei com reconhecimento e corri a distribuir com os meus companheiros. Em seguida dei a infusa ao Francisco e pedi-lhe que bebesse. Não quero beber, respondeu. Por quê? Quero sofrer pela conversão dos pecadores. Bebe tu, Jacinta. Também quero oferecer o sacrifício pelos pecadores. Deitei então a água em a cova de uma pedra para que a bebessem as ovelhas, e fui levar a infusa à sua dona. O calor tornava-se cada vez mais intenso. As cigarras e os grilos juntavam o seu cantar à das rãs da lagoa vizinha e faziam uma gritaria insuportável. A Jacinta, debilitada pela fraqueza e pela sede, disse-me com aquela simplicidade que lhe era habitual: diz aos grilos e às rãs que se calem, dói-me tanto a minha cabeça. Então Francisco perguntou-lhe: não queres sofrer isso pelos pecadores? A pobre criança, apertando a cabeça entre as mãozinhas, respondeu: sim, quero, deixe-as cantar. 10. Resistência da família. Entretanto, a notícia do acontecimento tinha se espalhado. Minha mãe começava a afligir-se e queria a todo custo que eu me despedisse. Um dia antes de que saísse com o rebanho, quis obrigar-me a confessar que tinha mentido. Não poupou para isso carinhos, ameaças, nem mesmo o cabo da vassoura. Não conseguindo obter outra resposta que um mudo silêncio ou a confirmação do que já tinha dito, mudou-me a abrir o rebanho, dizendo que pensasse bem durante o dia, que se nunca tinha consentido uma mentira nos seus filhos, muito menos consentia agora uma daquela espécie, que à noite me obrigaria a ir junto daquelas pessoas a quem tinha enganado, confessar que tinha mentido e pedir perdão. Lá fui com as minhas ovelhinhas, e nesse dia já os meus companheiros me esperavam. Ao verem-me a chorar, correram a perguntar-me a causa. Contei-lhes o que se tinha passado e acrescentei: agora digam-me como vou fazer. Minha mãe quer a todo custo que diga que menti, e como vou dizê-lo? Então Francisco disse para Jacinta: vês, tu és que tens a culpa. Para que eu fosse a dizer? A pobre criança, chorando, põe-se de joelho com as mãos postas a pedir-nos perdão. Fiz mal, dizia chorando, mas eu nunca mais digo nada a ninguém. Agora perguntará Vossa Excelência, quem lhe ensinou a fazer este ato de humildade? Não sei, talvez por ser meus irmãozinhos, pedir perdão a seus pais na véspera de comungar, ou porque a Jacinta foi, segundo me parece, aquela a quem a Santíssima Virgem comunicou maior abundância de graça, conhecimento de Deus e de virtude. Quando algum tempo depois o senhor prior nos mandou chamar para nos interrogar, a Jacinta baixou a cabeça e, a custo sua reverência, conseguiu obter dela apenas 2 ou 3 palavras. Quando viemos embora, perguntei-lhe: por que não querias responder ao senhor prior? Porque prometi não dizer mais nada a ninguém. Um dia perguntou: por que não podemos dizer que aquela senhora nos disse para fazermos sacrifícios pelos sacerdotes, pelos pecadores? Nossa, desculpa. Por que não podemos dizer que aquela senhora nos disse para fazermos sacrifícios pelos pecadores? Para que não nos perguntem que sacrifício fazemos. Minha mãe afligia-se cada vez mais com o progresso dos acontecimentos. Empregou, por isso, mais um esforço para me obrigar a confessar que tinha mentido. Um dia pela manhã chama-me e diz que me vai levar à casa do senhor prior. Quando lá chegares, põe-te de joelho, diz-lhe que mentistes e pede-lhes perdão. Ao passar por casa de minha tia, minha mãe entrou uns minutos. Aproveitei a ocasião para contar a Jacinta o que se passava. Ao ver-me aflita, deixou cair algumas lágrimas e disse-me: vou-me já levantar e vou chamar o Francisco.
Vamos para o teu poço rezar. Quando voltares, vai lá ter. À volta, corri ao poço e lá estavam os dois de joelhos a rezar. Logo que me viram, Jacinta correu a abraçar-me e a perguntar como tinha feito. Contei-lhe depois. Disse-me: Vês, não devemos ter medo de nada. Aquela senhora ajuda-nos sempre. É tão nossa amiga. Desde que Nossa Senhora nos ensinou a oferecer a Jesus os nossos sacrifícios, sempre que combinávamos fazer algum ou que tínhamos alguma prova a sofrer, a Jacinta perguntava: Já disseste a Jesus que é por seu amor? Se lhe dizia que não, então digo-lhe eu, e punha as mãozinhas levantadas ao céu, os olhos ao céu e dizia: Ó Jesus, é por vosso amor, é pela conversão dos pecadores. Item 11. Amor ao Santo Padre. Foram interrogar-nos dois sacerdotes que nos recomendaram que rezássemos pelo Santo Padre. A Jacinta perguntou quem era o Santo Padre e os bons sacerdotes explicaram-nos quem era e como precisava muito de orações. A Jacinta ficou com tanto amor ao Santo Padre que sempre que oferecia os seus sacrifícios a Jesus, acrescentava: e pelo Santo Padre. No fim de rezar o terço, rezava sempre 3 Ave-Marias pelo Santo Padre e algumas vezes dizia: quem me dera ver o Santo Padre? Vem cá tanta gente e o Santo Padre nunca vem. Na sua inocência de criança, julgava que o Santo Padre podia fazer esta viagem como as outras pessoas. Na época era Paulo VI, né, que era o Papa. E um dia, meu pai e meu tio foram intimados para nos apresentarem. No dia seguinte, em a administração. Meu tio disse que não levava os seus filhos porque, dizia ele, não tenho por que apresentar em um tribunal 2 crianças que não são responsáveis pelos seus atos. E, ademais disso, eles não aguentam o caminho a pé até Vila Nova de Ourém. Vou ver o que eles querem. Meu pai pensava de outra maneira. A minha levo-a, ela que se arranje lá com eles, que eu cá dessas coisas não entendo nada. Aproveitaram então a ocasião para nos meterem todos os sustos possíveis. No dia seguinte, ao passar por casa de meu tio, meu pai esperou alguns instantes por meu tio. Corri à cama de Jacinta e disse-lhe adeus. Na última, na dúvida de nos tornarmos a ver, abracei-a e a pobre criança chorando disse-me: Se eles te matarem, diz-lhes que eu e mais o Francisco somos como tu e que também queremos morrer. E vou já com Francisco para o poço rezar muito por ti. Quando à noitinha voltei, corri ao poço e lá estavam os dois, de joelhos, debruçados sobre a beira do poço, com a cabecinha entre as mãos a chorar. Assim que me viram, ficaram surpreendidos. Tu vens aí? Veio aqui a tua irmã buscar água e disse-nos que já te tinham matado. Já rezamos e choramos tanto por ti. 12. Na cadeia de Orém. Quando passado algum tempo estivemos presos, a Jacinta, o que mais lhe custava era o abandono dos pais, e dizia com as lágrimas a correrem-lhes pelas faces: Nem os teus pais nem os meus nos vieram ver, não se importam mais de nós? Não chores, lhe disse o Francisco, ofereceremos a Jesus pelos pecadores. E levantando os olhos e as mãozinhas ao céu, ele fez o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor e pela conversão dos pecadores. A Jacinta acrescentou: é também pelo Santo Padre e em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quando, depois de nos terem separado, voltaram a juntar-nos em uma sala da cadeia,
dizendo que dentro em pouco nos vinham buscar para nos fritar, a Jacinta afastou-se para junto de uma janela que dava para a feira do gado. Julguei a princípio que se estaria a distrair com as vistas, mas não tardei a reconhecer que chorava. Fui buscá-la para junto de mim e perguntei-lhe por que chorava. Por que? Respondeu. Vamos morrer sem tornar a ver nem os nossos pais nem as nossas mães. E com as lágrimas a correr-lhes pelas faces. Eu queria sequer ver minha mãe. Então, tu não queres oferecer este sacrifício pela conversão dos pecadores? Quero, quero. E com lágrimas a banhar-lhe as faces, as mãos e os olhos levantados aos céus, fez o oferecimento. Ó meu Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Os presos que presenciaram esta cena quiseram consolar-nos. Mas vocês, diziam eles, digam ao senhor administrador lá este segredo, que lhes importa que essa senhora não queira. Isso não, respondeu a Jacinta com vivacidade, antes quero morrer. Item 13, terço na mão. Determinamos então rezar o nosso terço. A Jacinta tira uma medalha que tinha ao pescoço, pede a um preso que lhe pendure em um prego que havia na parede e de joelhos diante desta medalha começamos a rezar. Os presos rezaram conosco, se é que sabiam rezar. Pelo menos estiveram de joelhos. Terminado o terço, a Jacinta voltou para junto da janela a chorar. Jacinta, então tu não queres oferecer este sacrifício a nosso Senhor? Lhe perguntei. Quero, mas lembro-me de minha mãe e choro sem querer. Então, como a Santíssima Virgem nos tinha dito, que oferecêssemos também as nossas orações e sacrifícios para reparar os pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria, quisemos combinar e oferecer a cada um pela sua intenção. Oferecia um pelos pecadores, outro pelo Santo Padre, outro em reparação pelos pecados contra o Imaculado Coração de Maria. Feita a combinação, disse a Jacinta que escolhesse qual a intenção por que queria oferecer. Eu ofereço por todas, porque gosto muito de todas. 14. Afeiçãozinha pelo baile. Havia entre os presos um que tocava harmônio ou harmônica. Começaram então para distrair-nos a tocar e a cantar. Perguntaram-nos se não sabíamos bailar. Dissemos que sabíamos o fandango e o vira. A Jacinta foi então o par de um pobre ladrão que, vendo-a tão pequenina, terminou por bailar com ela ao colo. Oxalá Nossa Senhora tenha tido compaixão de sua alma e o tenha convertido. Agora dirá a Vossa Excelência, que belas disposições para o martírio. É verdade, mas éramos crianças. Não pensávamos mais. A Jacinta tinha para o baile uma afeiçãozinha especial e muita arte. Lembro-me que chorava um dia por seu irmão que andava na guerra e que julgava morto no campo da batalha. Para distrair com dois seus irmãos arranjei um baile, e a pobre criança andava a bailar e a limpar as lágrimas que lhe corriam pelas faces. Não obstante esta afeiçãozinha que tinha pelo baile, que bastava às vezes ouvir qualquer instrumento que tocavam os pastores para começar a bailar, mesmo sozinha. Quando se aproximou o São João e o Carnaval, disse-me: Eu agora já não bailo mais. Por quê? Porque quero oferecer este sacrifício a Nosso Senhor. E como éramos as cabeças na brincadeira entre as crianças, acabaram os bailes que se costumavam fazer nessas ocasiões.